Oi, gente, tudo bem? Sou psicóloga Thaís Galvão, psicoterapeuta, professora e supervisora na abordagem da terapia do esquema, membro da Associação Brasileira e Internacional de Terapia do Esquema. E hoje eu venho apresentar para vocês o meu bebê, o baralho Avaliando Esquemas, projeto que eu desenvolvi junto à editora Líder. Por que eu resolvi desenvolver esse baralho? Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O baralho ele surgiu da minha necessidade na clínica de perceber que os meus pacientes apresentavam muita dificuldade ao realizar o inventário de esquemas do Yang. Então, o inventário de esquemas do Yang ele serve para avaliação dos esquemas do paciente. Só que o que eu percebia, né, o que eu percebo na minha clínica é que muitas vezes os pacientes acham ele longo demais, cansativo demais. Em alguns momentos, eles não conseguem entender o que está escrito ali. Em outros momentos, eles acabam evitando ou hipercompensando, dando respostas não assertivas. Fato esse que dificulta muito a avaliação dos esquemas. Então, eu comecei a ensinar meus alunos do meu curso online de terapia do esquema, teoria e prática, a avaliar os esquemas dos pacientes de modo qualitativo. E como que eu fazia isso? Né? Eu comecei a pedir para os pacientes contar a história de vida deles, da infância até o dia da idade atual, e conforme eles iam me contando as suas experiências, eu conseguia avaliar quais esquemas que esses pacientes tinham ou não. Isso se tornou muito funcional para mim. E aí surgiu o meu desejo de estar construindo um material lúdico que me facilitasse, que facilitasse outros psicólogos nessa avaliação. E foi aí que surgiu o baralho Avaliando o Esquema. Esse baralho contém 72 cartas divididas em 18 cores. O que seriam essas 18 cores? São os 18 esquemas desadaptativos remotos. Cada esquema está representado por uma cor e divididos em 4 cartas cada um. Então, assim, eu vou só dar uma mostrada para vocês. Cada 4 cartas, um esquema dividido por cores, são várias as cores, eu não vou mostrar todos para vocês, tá? Mas vocês conseguem verificar que são várias cores para você conseguir identificar os esquemas. Só mais uma, lembrando, são 18, ok? E como é que a gente trabalha este baralho? Existem 3 formas de se trabalhar. 2 para o terapeuta conseguir avaliar os esquemas do paciente e outra utilizada pelo paciente como psicoeducação. Eu vou estar falando sobre cada uma delas para vocês. Vamos lá, eu vou pegar, não vou falar de todas, né? Não vou fazer uma avaliação completa porque demoraria muito tempo, mas eu vou pegar esse jogo de cartas aqui que fala sobre o esquema de privação emocional, ok? Então, como eu falei, são 4 cartas. A gente vai usar o primeiro modo de avaliação, que é o modo cognitivo. Eu vou explicar primeiramente para o meu paciente o que são os esquemas e que eu necessito fazer algumas perguntas para ele, de modo que eu possa avaliar os seus esquemas, avaliar quais esquemas esse paciente tem. E que eu peço que ele seja o mais verdadeiro, o mais assertivo possível em suas respostas para que eu possa vir a ajudar. Eu vou pegar a primeira cartinha, lembrando que as cartas elas vão serem trabalhadas em conjunto, tá bom? Você não vai pegar cartas aleatórias, e aí você vai pegar a primeira cartinha a ser investigada desse conjunto, que é o esquema de privação emocional, e vai perguntar para o paciente, vai pedir para ele dar uma resposta positiva ou negativa diante da frase que você vai apresentar. Ninguém cuida de mim ou me protege. Esta é a frase. Você vai pedir para ele responder para você
se essa frase faz sentido para ele ou não em relação à sua vida. Vamos imaginar que ele dá uma resposta que não, que essa frase não faz sentido para ele na sua vida, tá? Você vai descartar essa carta, separar a carta e vai para a segunda carta que avalia este esquema. Vai falar a frase para ele. Ninguém me compreende. A frase está aqui no meio, ó. Tá? Ninguém me compreende. Ele vai dizer, essa frase faz sentido para mim. A resposta é sim. E aí você vai pedir para esse paciente falar a respeito daquele sentimento, daquela emoção ou daquele pensamento que faz aquela frase fazer sentido para ele. Então você pede, você pode me falar um pouquinho a respeito? E ele vai contar a sua história de ligação com aquela frase. Então vamos imaginar que ele fala que ele nunca foi compreendido pelos pais, que as pessoas não entendem o que ele fala e que por conta disso ele se sente diminuído. Ele vai contar uma história relativa a isso, né? Você vai tomar nota, enquanto terapeuta, você vai tomar nota de todas as respostas do seu paciente, de modo que você possa cuidar delas, né? Cuidar desses esquemas depois, posteriormente, em tratamento, ok? E aí, depois que ele te explicar, que ele der o contexto do porquê que aquela frase faz sentido para ele, você vai explicar para ele o porquê daquela emoção, o porquê daquela ligação com aquela frase, com aquele sentimento que gerou aquela frase. A explicação está aqui em cima, tá? Cada frase tem uma explicação ligada ao seu esquema. Então, vamos imaginar que nessa frase ninguém me compreende, ele diz que aquilo faz sentido para ele, ele fala a respeito daquilo e você vai contar para ele o porquê que aquilo faz sentido para ele. Que em algum momento da vida as pessoas com quem ele se relacionou não o compreendiam, por mais que se expressasse, dissesse o que necessitava, elas faziam o contrário, não ofertavam o que ele havia solicitado, fazendo-o acreditar que nunca seria compreendido. Então, você contou para ele, você validou para esse paciente o porquê que ele tem aquele sentimento. Em algum momento, pode ser que esse paciente traga outras lembranças à mente e você pode deixar ele falar sobre isso. Lembre, você não tem pressa para fazer essa avaliação, contanto que ela seja feita com muito carinho, com muita reparação, de modo a acolher a dor deste paciente. Então, assim, se vierem outras imagens à cabeça do paciente, você pode pedir para ele falar sobre isso e você toma nota para que depois você possa cuidar, ok? Então, ele deu a segunda resposta positiva. A mesma coisa você vai fazer com a terceira carta, tá? Não tem o amor das pessoas. Se ele, vamos imaginar que ele também deu uma resposta positiva, você vai pedir para ele falar a respeito e depois você vai dar a explicação que valida a resposta, ok? Você vai apresentar a terceira carta e vai fazer a mesma coisa. Vamos imaginar que ele deu uma resposta sim, sou uma pessoa solitária, ele vai falar a respeito, você vai explicar o contexto para ele do porquê daquela sensação, daquele sentimento e posteriormente você vai avaliar, você vai perceber que ele deu 3 respostas assertivas, que sim, e uma negativa. Se ele der 3 respostas positivas e uma negativa, tá? Você pode considerar que ele tem um esquema. Mas vamos imaginar que ele dê 2 respostas negativas e 2 respostas positivas. Então, quer dizer que você tem que investigar melhor isso, ou fazer, né, usar da segunda estratégia do baralho, que eu vou explicar para vocês, para investigar essas 2 cartas negativas, ou então aplicar o inventário de esquemas do Yang para tirar a dúvida, tá bom? Vamos imaginar que ele dê 3 respostas negativas e uma positiva. E que você não percebeu que ele está evitando ou hipercompensando, mas simplesmente ele não tem um esquema. Foi uma só resposta afirmativa, as demais negativas, então você desconsidera o esquema. Você vai fazer isso com todas os 18 esquemas
contidos no baralho, ok? Qual é a segunda forma de se avaliar o esquema com o uso do baralho? É através de imagens mentais. Então, vamos imaginar que você verifica que seu paciente está dando muitas respostas negativas com o uso do baralho de forma cognitiva. Então, você vai pegar e vai usar uma outra forma de perguntar isso ao paciente. Você vai pedir, vai colocá-lo em estado de relaxamento, vai usar de algumas técnicas de relaxamento. Depois que o paciente estiver relaxado, você vai... eu costumo usar um túnel, mas você pode usar a estratégia que você quiser. Eu peço para o paciente seguir por um túnel e ao final do túnel ele vai encontrar uma porta. Quando ele chegar à porta, eu vou falar uma frase para ele, ele vai abrir a porta e vai dizer qual é a primeira imagem que aparece em sua cabeça, tá? Com certeza a imagem vai estar relacionada à frase que você falou, tá? Ela pode ser uma imagem que realmente aconteceu ou uma imagem imaginária, mas que tem relacionamento com o seu esquema. E você vai tomar nota dessa imagem mental e depois, da mesma forma como você fez com a avaliação cognitiva, você vai explicar para ele da onde vem essa emoção, esse sentimento ou esse pensamento, tá? De forma a acolher aquele esquema do paciente, validar aquele sentimento, aquele pensamento e aquela emoção. Ok? Lembrando que quando você faz a avaliação com imagens mentais, essa avaliação pode demorar mais tempo. Por quê? Porque você não vai trabalhar diversas cartas com imagens mentais numa sessão. Vai ficar muito pesado para o paciente entrar em contato com tantas dores. Então, você vai usar isso de uma forma mais estratégica, tá? Trabalhando um conjunto de cartas de esquema por vez. E se você perceber que o paciente responde apenas uma carta, mas que aquilo já gerou muita emoção, é importante que você trabalhe, que você acolha aquela emoção e só depois parta para outra carta. Lembrando que o tempo é do paciente, né? E que na avaliação a gente já está trabalhando os esquemas do paciente, então a gente não precisa ter pressa. A terceira forma de estar utilizando o baralho é a forma para o paciente, utilizada pelo paciente. Então, depois que você fez a avaliação dos esquemas do paciente, você pode sugerir que ele compre o baralho e você, junto com ele, vai separar as cartas que deram positivas das negativas. Vai pedir para ele guardar as cartas que deram como negativa e andar com as cartas que ele considerou positiva. De modo que, quando aconteça alguma coisa relacionada àquela frase, vamos imaginar aqui na frase ninguém cuida de mim ou me protege. Quando ele sentir que está acontecendo isso e que ele está resgatado por essa emoção, ele possa ler a explicação, tá, dada para aquela situação que ele está vivenciando, de modo que aquilo lhe gere um conforto e que ele entenda que isso está relacionado a uma dor muitas vezes do passado e não necessariamente aquela situação que está ocorrendo. Então, o paciente ele consegue usar o baralho como cartão lembrete, que é uma técnica utilizada dentro da terapia do esquema. Ok? Eu espero que vocês gostem do baralho. Eu validei ele com os meus pacientes, de modo que eu verificasse que funcionava. Mas eu queria muito que vocês que adquirirem um baralho e usarem com seus pacientes, me dessem um feedback, deixassem aqui nos comentários ou me procurassem por uma outra rede social, por um outro contato. O meu objetivo com esse baralho é auxiliar tanto terapeutas quanto pacientes. E para isso, eu preciso validar cada vez mais ele, ver que ele funciona, ver o que funciona e o que não funciona para algumas pessoas. Eu fico disponível para tirar algumas dúvidas quanto ao uso do baralho quando vocês necessitarem. Eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixe uma avaliação lá na Amazon. Quanto mais avaliações estiverem no site da Amazon,
mas o baralho ele é multiplicado para outras pessoas. Então eu peço com muito carinho que vocês vão lá e deixem a avaliação de vocês lá na Amazon desse material. Nós íamos fazer o lançamento deste material em São Paulo, na cidade de São Paulo e na cidade de Santos, agora em abril, mas por conta da epidemia do coronavírus, nós optamos por recuar, então ele ainda não entrou, né, para venda nas livrarias, mas você pode adquirir já o seu material diretamente ou com a editora Líder ou comigo. O material ainda está em gráfica, a gente dá aí um prazo de 15 dias para que ele possa ser gerado, tá? Esse atraso também se dá por conta da epidemia do coronavírus, mas ele já está sendo vendido, ok? Um grande beijo para vocês.